Olá pessoal, boa noite. Eu não preciso dizer que eu estou muito feliz não, né? Que vocês sabem que eu estou muito feliz. Eu estou transbordando felicidade, estou transbordando alegria. Eu sempre ouvi dizer que Campina Grande tem o maior São João do mundo. Eu não sei se é verdade. Isso é verdade? Mas eu quero dar um outro título então para Campina Grande: o maior abraço do Brasil. Eu fiquei muito feliz com os abraços que eu recebi hoje. Toda aquela sede que eu estava de abraços, como Lavarini disse, ela foi saciada. Aliás, eu devo dizer a vocês que quando eu vim para o MIEP, eu falei para Santana, eu falei assim: eu preciso ir para me fazer bem. Eu estava como uma mulher samaritana que foi ao poço buscar um jarro de água, mas ela encontrou a fonte da água viva, e eu encontrei aqui também. Muito obrigado a vocês, eu estou muito feliz. Muito obrigado. O tema da nossa noite é um tema que é difícil falar sobre, é um assunto que não é agradável, mas nós precisamos falar sobre isso. É um tema que dentro da psicologia, numa área da psicologia, psicologia comportamental, é que estuda esse assunto, que se chama procrastinação. Só que eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu não sou coach, eu não sou psiquiatra. Então vocês podem pensar assim: bom, se esse é um assunto que é tratado pela psicologia comportamental e você não é um psicólogo, o que você vem falar aqui, Altino? Porque nesse caso, eu sou o objeto de estudo do psicólogo, do terapeuta. Eu sou o procrastinador. Sou. E então o que eu venho falar aqui, já que é a procrastinação dentro de uma visão espiritual, eu posso dizer para vocês que eu conheço a procrastinação, as suas causas e efeitos. Eu conheço a causa e efeito da procrastinação. A pessoa que procrastina, aliás, eu não quero me sentir solitário, não. Tem alguém aqui que procrastina? Pelo menos algum? Ah, então não estou sozinho. Estamos juntos. A pessoa que procrastina, e falo por experiência própria aqui sem julgar a ninguém, mas eu falo da minha experiência, porque eu só posso falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu conheço. O resto seria boatos ou achismos, mas eu estou falando de algo que eu vivo, tá? Eu tenho conhecimento do que eu estou falando. O procrastinador, ele está preocupado com a sua existência atual. Ele não está preocupado com a sua vida. E esse é o cerne da nossa fala de hoje, o centro da nossa fala de hoje. O procrastinador, ele precisa desse prazer imediato do agora. E isso quem fala são os estudos psicológicos. O mesmo acontece espiritualmente. Eu estou preocupado em viver esta vida agora, em gozar esta vida agora. O que é que eu faço como procrastinador? Eu vivo a vida de agora, a existência de agora, como se ela fosse eterna. E a outra que é eterna fica para quando der. É isso que acontece no dia a dia ou espiritualmente. O processo é o mesmo. E nós vamos falar aqui então sobre a procrastinação sob a ótica paulina, porque eu não sei falar nada que não seja baseado na vivência ou nos ensinos que Paulo traz. E a ótica paulina em relação a isso é trabalhar para progredir e progredir para trabalhar. Quando se fala em trabalho, logo na introdução de Paulo e Estevão,
Emmanuel dá uma aula magna, uma aula completa sobre a procrastinação. Ele chega inclusive a usar um termo de igrejas amornecidas. Eu nem preciso aprofundar mais. Mas tem um trecho aqui que Emmanuel diz, e ele fala assim: oferecendo, pois, este humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Aqui eu acho que Emmanuel cometeu um erro. Calma, Emmanuel não erra, mas aqui ele cometeu um erro, porque ele diz que, oferecendo este humilde trabalho, se Paulo e Estevão é um trabalho humilde, gente, o que será um trabalho de luxo? Não é espiritual, mas é a humildade desse grande cooperador que nós temos, que nos passa todo esse material. Então ele diz aqui que ele ofereceu a obra Paulo e Estevão para que o discípulo, olha a responsabilidade que Emmanuel nos dá, ele não falou o leitor, ele poderia ter falado o leitor, mas conhecendo Emmanuel como escritor e com o uso das palavras precisas e preciosas que ele tem, ele colocou ali que cada discípulo possa entender o quanto compete trabalhar e sofrer por amor a Cristo. E quando se fala em trabalhar, Paulo de Tarso já entra em ação. E ele nos dá a primeira notícia, a que desmonta a procrastinação por inteiro. Eu sei que vocês conhecem a frase. É uma frase talvez a mais famosa de Paulo. Talvez ela seja tema do MIEP. Senhor, o que queres que eu faça? Não há nada pior para um procrastinador do que ele saber o que tem que fazer. É a pior coisa. E Paulo de Tarso, ele é assertivo nessa pergunta. Porque imediatamente ele coloca como primeiro ponto, fazer alguma coisa, fazer algo que seja bom e produtivo. E isso é tudo o que o procrastinador não quer fazer. O procrastinador, como eu disse, ele quer algo que lhe dê prazer imediato. E se eu perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Eu vou ter que ir para o deserto. Eu vou ter que voltar a ser tecelão. Eu vou ter que ter ossos quebrados, passar fome. E eu não quero isso. Porque a vida está boa demais como está. E se essa existência está maravilhosa, para que mudar se está bom assim? Só que tem uma frase muito bonita do... Eu não lembro agora se é Benjamin Franklin ou Abraham Lincoln, quando ele diz que você pode adiar. Eu não sei qual dos dois, desculpa, gente. Você pode adiar, mas o tempo não posterga. É um direito seu de adiar. Você pode, mas o tempo não te espera. E essa frase vem mesmo a calhar com a que Paulo faz, Senhor, o que queres que eu faça? Porque ali desmonta, não tem como eu ficar parado. Se eu conheci Jesus, eu tenho que fazer algo. Eu posso até não querer fazer, mas como diz a frase, o tempo não espera. Eu vou mudar aqui agora para a gente. Então, o que é a procrastinação? O conceito de procrastinação: adiamento voluntário de uma tarefa. Aqui tem duas palavras que são muito importantes: adiamento e voluntário. Eu vou falar primeiro de voluntário, que vem do latim tardio e do italiano volontà, vontade, vontade própria. Então, a procrastinação é uma escolha. Ninguém me obriga a ser procrastinador. E na estrutura dessa palavra nós temos ali um prefixo a,
que é um prefixo grego que significa sem, ausência ou a palavra não. Adiamento. E isso é o prefixo. E o sufixo mento é o que dá a ação do centro da palavra. Pensamento, a ação de pensar. Falecimento, o ato de falecer. Adiamento, o ato de adiar. Ou seja, sem dia. Adiamento significa sem agora. Não é agora. Então, é uma coisa que eu deixo para depois, é voluntário, e ninguém me obriga a fazer isso. É uma escolha, é uma decisão. Vem do latim procrastinatus, procrastinare, e a tradução literal disso seria à frente do amanhã. Ou seja, não é nem para deixar para amanhã, é para deixar depois de amanhã. É uma coisa que está para lá, que não faz parte do agora, não faz parte do dia. Então, é um adiamento. Ok? Essa é a estrutura, a explicação linguística da palavra, a entrada como no dicionário. Agora tem uma outra explicação aqui, que é muito bonita, uma explicação espiritual. Procrastinação espiritual. É a questão mais aflitiva para o espírito a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. É engraçado que quando nós entendemos as coisas do ponto de vista acadêmico, eles nos traz, as explicações nos trazem uma clareza enorme e que a gente compreende. Adiamento é isso. Mas uma frase dessa nos toca o coração e nos coloca no lugar, sem muita explicação. Porque toca na nossa consciência. É a questão mais aflitiva para o espírito no além. A consciência do tempo perdido. Onde está escrita a consciência? Obrigado. Onde está escrita a lei de Deus? A 621, não é isso, gente? Muito obrigado. A 621, na consciência do homem. Então, saber que na nossa consciência, onde está escrita a lei de Deus, nós não usamos esse talento. E isso nos fere diretamente. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Então a gente já viu a definição linguística, a definição do Chico, e agora a gente vai começar a falar propriamente sobre a procrastinação. Procrastinação e preguiça. Eu tenho que colocar os óculos porque os meus olhos agora já estão procrastinando, gente. A gente está chegando nos 60 e vocês sabem como é que é. As pessoas que procrastinam, elas sofrem muito por uma coisa: quando elas são chamadas de preguiçosas. Porque o preguiçoso é uma coisa e o procrastinador é outra. O preguiçoso, ele não quer fazer, ele não se preocupa, como diz no popular, ele não está nem aí. Se a vaca vai para o brejo, tá bom do mesmo jeito. Ele não tem motivo para se importar com aquilo, aquilo não o incomoda. Para o procrastinador, aquilo incomoda. Então, é muito ruim quando a gente ouve isso, ou quando as pessoas falam, você é um preguiçoso. Há preguiçosos que não são procrastinadores. Ok? E há procrastinadores, que a grande maioria, que não são preguiçosos. Mas não há essa distinção. Então isso causa um grande mal-estar. Os procrastinadores, eles têm uma responsabilidade do que eles querem fazer, e a gente vai falar um pouquinho como isso funciona no comportamento do procrastinador. A procrastinação também, ela não é
falta de vontade, nem dificuldade em gerenciar o tempo. Isso é muito importante, porque as pessoas falam assim: eu não dou conta de organizar o meu tempo. Então você é desorganizado. É outra coisa. Tem pessoas que são extremamente organizadas e são procrastinadoras. Tem pessoas que controlam tudo e mesmo assim são procrastinadoras. Uma outra coisa que é importante dizer: procrastinação não é repouso. Procrastinação não é descanso. E quem aqui procrastina sabe do que eu estou falando. Porque esse tempo que parece vazio, ele é preenchido com um incômodo, com uma ansiedade, com uma pressão que não tem tarja preta que resolva, que não tem passe magnético que resolva, porque nós estamos tocando em algo que está na nossa consciência, como foi dito aqui. E isso é terrível. Então, procrastinação não é repouso. Porque o repouso é uma conquista de quem trabalha, de quem faz uma tarefa. Eu trabalho, então eu tenho direito ao meu descanso. Em nível espiritual, eu não tenho feito nada e eu quero descansar. Eu vim a essa vida de passeio. Estou aqui nessa existência, nessa experiência agora, para ver sombra e água fresca. Eu não vim para trabalhar. Só que tem uma outra coisa. As pessoas que são ativas demais acham que isso é uma virtude e trabalham feito loucas, que não têm tempo para nada. Elas simplesmente estão no outro extremo da procrastinação. Mas elas não estão fazendo nada demais, porque elas também estão desreguladas. Tem até uma piada, uma anedota, não sei se vocês já ouviram. Chega uma pessoa dessas toda ativa na beira da praia e lá está uma pessoa deitada, tomando sua água de coco, descansando, e ele vira e fala assim: mas você não tem que trabalhar? Você não tem que fazer nada? Está aqui 2 horas da tarde e você está aqui desde manhã sem fazer nada? Ele vira e fala assim: meu rei, é que falando assim eu contei quem é, né, gente? Ele fala assim: meu rei, se a preguiça é um pecado, a inveja é o quê? Então é o seguinte, esses extremos, eles não são bons, e a gente não pode agarrar nem a um nem a outro. Mas é só para deixar bem claro que procrastinação não é repouso. Isso está entendido? Que procrastinação é uma outra coisa, é um adiamento voluntário. Não é repouso. O repouso é consequência de quem trabalha, de quem produz. Trata-se então da procrastinação de uma falha na regulação emocional. Olha que interessante isso. Se há uma falha, algo não funciona bem. Tem um erro ali que precisa ser reparado. E as pessoas que sofrem com a procrastinação, elas se sentem culpadas. Como diz Joana de Ângeles, a culpa nos paralisa. E quanto mais a culpa nos paralisa, mais eu procrastino. Quanto mais eu procrastino, mais culpado eu me sinto. E aí nós vivemos num ciclo vicioso da procrastinação. A revista Social Personality Psychology Compass, ela explica muito bem essa falha na regulação emocional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu quero fugir do desconforto.
O procrastinador, ele tem responsabilidade, ele sabe que precisa fazer, ele quer fazer. O problema é que, para fazer, ele vai ter um desconforto. Em vez de fazer a tarefa para fugir do desconforto, ele foge do desconforto para não fazer a tarefa. Então há uma desregulação emocional. E isso é muito complicado. Só que, espiritualmente, nós sabemos que nós precisamos crescer. E crescer dói. Crescer não é fácil. Me falem algo na natureza que, para transformar, é sem dificuldade, sem trabalho, sem algum tipo de dor. Não existe. Borboleta, para voar, tem que romper o casulo, quase ficar sem asas. A semente, para brotar, ela tem que suportar a escuridão, a secura, as pedras do solo onde ela foi plantada. Então, por que é que nós queremos tudo de bandeja na nossa vida? Tudo da maneira mais fácil. Apesar de procrastinar, nós temos uma responsabilidade, porque o tempo não para. Não é? Já dizia o poeta dos anos 80, o tempo não para. Por mais que a gente queira, ele não para. E nós temos prazo para entregar as nossas tarefas, não temos? Se você procrastina no seu trabalho e você não entrega aquilo, você é penalizado. Se você tem que se preparar para algo e você não faz, você vai sofrer as consequências. Por que é que nós achamos que espiritualmente não é a mesma coisa? E agora eu vou falar para nós espíritas, ou eu como sendo um procrastinador espírita. Porque nós caímos num ridículo, numa infantilidade de dizer assim: o que eu não fizer nesta encarnação, eu vou fazer na próxima. Peraí, a vida não é única? Não é a doutrina que diz que nós somos eternos, que a morte não existe? Por que é que eu estou jogando uma responsabilidade que é de agora para depois? Isso não faz sentido com a doutrina espírita. Mas nós caímos nesse absurdo, nessa infantilidade. O que eu não fizer agora, eu faço. Peraí, há 5, 6 encarnações atrás, a gente diria: na próxima encarnação eu faço. Pois essa informação chegou, essa encarnação chegou. E nós não sabemos, nós temos um negócio, que no passado eu fui, é um tal de que eu fui isso e aquilo, só que nós esquecemos de uma coisa: o nosso passado está na misericórdia de Deus. O nosso futuro está na providência de Deus. E o presente está onde? No amor de Deus, no agora. Então não importa o que vai ter lá na frente, o futuro a Deus pertence. Eu nunca estive tão bem, tão evoluído como eu estou agora, porque esse é o momento mais distante que eu estou vivendo desde a minha criação. Por que é que eu vou deixar para depois, se eu sei o que eu tenho que fazer? Falha na regulação emocional. A procrastinação espiritual, ela é, desde o princípio, se nós pegarmos do Gênesis ao Apocalipse, o grande entrave da felicidade do ser humano é a procrastinação. Porque ele foi criado num jardim perfeito e vai para um jardim perfeito, o paraíso. Fomos criados no Éden, vamos para o paraíso. A travessia é responsabilidade nossa. Nós temos as ferramentas necessárias para podar os galhos do ódio, tirar as folhas secas da preguiça, as ervas daninhas da procrastinação. Nós temos essas ferramentas. Mais do que isso, nós temos um modelo e guia, que é Jesus. Nós não fomos jogados aqui e diz: se vira. Não, não fomos. Nós temos um Pai,
um Pai que nos ama, que quer o nosso melhor e nos fez com todas as capacidades para que obtenhamos o sucesso na nossa existência. Dentro desse sistema existe algo muito importante que se chama livre-arbítrio. E é aí que vem a segunda máxima de Paulo de Tarso, que é muito importante. Vocês conhecem essa máxima também, só que nós vamos vê-la agora numa outra perspectiva. Isso que existe, que nós temos, é o livre-arbítrio, uma ferramenta maravilhosa que Deus nos deu. E o livre-arbítrio, ele nos permite tudo, inclusive não fazer nada. E aí Paulo de Tarso vem e diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu posso procrastinar? Eu posso. O que me impede? Nada. É voluntário, eu que quero. Mas isso me convém? Não. Então a gente vê que Paulo de Tarso, ele está chamando a qualquer seguidor de Cristo, em todas as suas máximas, em todas, a não procrastinar. Paulo está nos convidando o tempo todo a trabalhar, a não deixar para depois aquilo que tem que ser feito agora. A procrastinação, ela é uma mesa posta com toalhas de linho egípcios, com talheres de prata russa, com cristais da Bavária. A procrastinação, gente, ela está nos trinques, ela é sofisticada. E a gente senta a essa mesa e nós continuamos com fome, porque ali tem tudo. A procrastinação tem tudo, ela só não tem o pão da vida. E Jesus, quando dividia o pão da vida com seus discípulos, ele não estava preocupado com os castiçais de prata russa, com os cristais da Bavária, com as baixelas de prata. Ele queria era multiplicar o pão. Nós não temos ainda condição de multiplicar o pão. Esse é o milagre que cabe a Jesus. Mas nós temos a capacidade de dividir o pão. E estou falando de dividir o pão aqui, em dividir as nossas tarefas, os nossos trabalhos. Vamos dividir aos poucos, um pedacinho por cada dia, mas sem passar fome. Porque qual é o motivo de ficar diante de um banquete e sair de lá com fome? Não justifica. Então, a procrastinação, ela nos dá a sensação de que estamos alimentando, mas nós estamos com fome espiritual. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Tem essa sequência ali de 8 fases, que é de Rick Warren, que é um estudioso sobre a procrastinação. E isso, eu gostei muito dessa explicação dele, porque dá para a gente adaptar com a nossa vivência espiritual. Desta vez começarei mais cedo, é a fase 1, é a fase esperançosa. Somos nós no plano espiritual. Olha lá que bonito. Dessa vez começarei mais cedo, vou encarnar, farei tudo de novo, e dessa vez eu farei tudo, sem deixar nada para depois. Mas aí a gente nasce, vem a infância, a juventude, eu preciso começar logo. É uma fase de pouca atenção. E a gente está ali levando e tudo. Depois já vem aquela fase de culpa que diz assim: eu deveria ter começado mais cedo. Aí vem uma outra fase que diz assim: ainda há tempo para fazer isso. É a fase da falsa segurança. Vocês lembram ontem que a Camasmi falou que por volta da casa dos 40 é aquilo ali. Foi isso que ela quis dizer ontem. Quando nós chegamos na fase 5, nós já temos consciência de que há algo de errado comigo. É a fase do desespero. E aí a coisa já começa a ficar crítica.
Fase número 6 é aquela fase assim que eu já não aguento mais. É a fase do sofrimento intenso. Porque a procrastinação, ela nos faz sofrer. São as chamadas crise de meia-idade, aquelas coisas que nós já não estamos importando tanto mais com o material, porque a gente vê que aquela fase já passou e o que de fato eu deveria ter feito eu não fiz. Nós começamos a entrar num desespero existencial, emocional, espiritual. Depois vem a fase número 7, a do faça acontecer. Essa fase ela começa quando a gente faz inscrição para o MIEP. Agora eu vou fazer. E isso é maravilhoso porque nós temos que fazer. E nós vamos fazer. Só que, como eu disse, você pode adiar, mas o tempo não posterga. Ali, na fase 7, vem uma coisa chamada desencarnação, porque o tempo não para. O tempo não para. E nós voltamos então para a fase 8 e dizemos: da próxima vez começarei mais cedo, e voltamos para a fase número 1. É ou não é um ciclo vicioso? E é por isso que tantas encarnações infrutíferas. Quando eu digo infrutíferas, não estou querendo dizer que foram em vão, mas que não deram os frutos que poderiam ter dado. Por isso, porque esse ciclo vai nos causando culpa, vai nos causando sofrimento, e nós não progredimos, e nós não fazemos o que deveríamos fazer. E aí, vem novamente Paulo de Tarso agora aos Romanos, quando ele diz: aquele que faz o bom uso do dia, para o Senhor o faz. Bom uso, não é apenas um uso. Olha ali como ele coloca um adjetivo: bom uso. Não é um uso qualquer. E faz o uso do dia. Quem faz o uso do dia não adia, porque ele coloca aquilo em ação. E mais uma vez, Emmanuel, ele nos diz no primeiro capítulo de Caminho, Verdade e Vida, o primeiro capítulo, Emmanuel diz assim: a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Explicando essa frase, Públio Lentulus, escravo Nestório. Quem aí já leu os livros vai entender o que eu estou falando. Aquilo que nós não fazemos, nós temos que voltar para fazer. Só que é perda de tempo, nós estamos atrasando a nossa felicidade, que é o objetivo que todos nós queremos dar continuidade. É ser feliz. E nós perdemos essas oportunidades com aquilo que realmente nos deixaria feliz. Nós estamos desperdiçando. E então, entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Olha que coisa profunda que Emmanuel fala, completando a frase de Paulo: aquele que faz o bom uso do dia, para o Senhor o faz. E Emmanuel diz então que o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Esse tempo que eu acho que é meu, esse tempo de ociosidade, de procrastinação, não é meu. Esse tempo é de Deus, foi concedido a mim, mas não é meu. Não é meu. Quando Emmanuel fala sobre o tempo, sobre o desperdício do tempo, aliás, os estudos gerais de Emmanuel sobre o tempo são muito profundos. E quando Emmanuel fala disso, ele fala com uma propriedade diferente de tudo que ele fala. Porque ele desperdiçou em 1 minuto, que é o minuto glorioso, que é o ponto máximo da obra há 2000 anos,
em 1 minuto. E como diz Jesus, você pode abrir mão, porque ninguém pode te obrigar a aceitar, mas as consequências virão. Emmanuel sabe o que é perder 1 minuto com Jesus, e depois ele diz o que são 2000 anos no relógio do tempo. Ele faz uma virada, ele dá uma invertida ali que nos desconcerta, porque 1 minuto com Jesus, ele é eterno, e 2000 anos sem Jesus não é nada. Então procrastinar é muito grave, sim, é muito sério, sim, tem consequências, sim. E voltando aqui, só para explicar uma vez que eu disse que a procrastinação é voluntária, sou eu que quero, e Jesus diz a Emmanuel: ninguém poderá agir contra a tua própria consciência. Lembram que eu disse que há um descontrole emocional? Onde que está esse descontrole emocional? Na nossa consciência. Nós não damos conta disso. E também aqui é o livre-arbítrio. Ninguém poderá agir contra a sua consciência. É responsabilidade nossa. Mas a procrastinação, vista por Paulo de Tarso, eles já tinham noção disso. Paulo sabia disso porque ele era um doutor da lei, um estudioso. E tem muitas passagens na Bíblia que são lindas, que diz assim: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Quem aqui lembra daquela frase de André Luiz? As oportunidades sempre virão, entretanto, as pessoas e as circunstâncias serão diferentes. Então, não deixemos para depois aquilo que deve ser feito hoje. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Nós vivemos num mundo imperfeito, nós somos imperfeitos e nós esperamos o momento perfeito para fazer as coisas. Faz sentido? Não. O vento não está bom. Arrume as suas velas para onde estiver ventando. Eu comecei a criar galinha aqui, mas vinha muita chuva e matava as galinhas todas. Cria pato, que na hora que a chuva vier, o pato não vai morrer. Nós temos que nos adaptar. Nós não temos que ficar presos, engessados em conceitos que nós sabemos que não dá certo, que não funciona. Tem uma outra passagem que fala do tempo de uma maneira muito bonita, e essa aqui eu tenho certeza que todo mundo conhece, não só Paulo de Tarso, é no Eclesiastes, quando diz: há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Há tempo para chorar, tempo para sorrir, tempo para dançar, tempo para não dançar, tempo para abraçar, tempo para deixar de abraçar, tempo de nascer, tempo de morrer. Há tempo para tudo. Só não há tempo para procrastinar. Não dá. Você pode não abraçar. Ok, há tempo de não abraçar, mas não há tempo de procrastinar, porque quando você tiver vontade de abraçar, abrace. Quando você tiver vontade de chorar, chore, não guarde o choro. E isso é procrastinar. A gente acha que procrastinar, a gente só procrastina com as coisas assim. Nós procrastinamos conversas. Sabe quando a pessoa fala assim: eu estou entalado com fulano até aqui, eu não aguento mais. Sou casado com essa pessoa há 8 anos. Por quê? Porque está procrastinando. Isso também é procrastinar. E isso nos fere, isso nos magoa, isso dói. Por que é que nós fazemos isso? Conosco, voluntariamente, conscientemente. Nós temos que falar sobre isso, nós temos que ver o que Paulo de Tarso nos diz sobre isso. Tem um exemplo muito bonito na Bíblia, que é
focar no que é essencial, no que é urgente, no que é necessário. É aquela lição maravilhosa que Jesus dá a Marta. Quando Jesus foi ali, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Também não é fácil, né, gente? Jesus está andando com 12 homens do lado dele. Chega todo mundo para almoçar. Coitada. Mas o que Jesus em verdade quis dizer a Marta, que não tem problema nenhum em arrumar as coisas, em se preocupar. Só que há prioridades na vida. E ele fala: agora é hora de ficar com a parte boa. Vem para cá, senta aqui no meu pé, faça igual Maria. O problema é que se nós colocarmos isso na nossa vida, é que aquilo que é essencial e que é bom, nós deixamos sempre para depois. Nós não focamos no que é essencial. Quem aqui nunca entrou no motor de busca, num Google, para buscar uma passagem do Novo Testamento e acaba vendo o preço dos colchões na Casa Bahia? Aí você acaba vendo o que aconteceu na última guerra e nós não focamos. Por quê? Porque aquilo que a gente precisa fazer não me dá o prazer imediato. Então eu vou desviando, nós criamos mecanismos de fuga. Porque se eu for estudar sobre algo do Evangelho, aquilo vai mexer comigo. Aquilo vai... Então eu vou saber de quê? Eu tenho que saber o que vai acontecer no capítulo da novela amanhã. Porque assim isso já me dá uma antecipação. Então eu já estou mais tranquilo. Então nós esquecemos disso. Nós estamos fazendo esse papel de Marta. E nós não focamos no que é essencial. Tem um caso muito bonito de Madre Teresa, que ela tinha uma audiência com o Papa. Vocês imaginam que é uma audiência com o Papa, o protocolo. Deu o horário de Madre Teresa chegar, a Madre Teresa não chega, o cardeal está doido. O Papa está esperando. Passou 15 minutos, Madre Teresa não chega. Meia hora, Madre Teresa não chega. Depois chega aquele pinguinho de gente, com aquelas ruguinhas, com aqueles olhinhos que nos faziam ver Jesus. E o cardeal chega perto dela e fala assim: Madre, você está deixando sua santidade esperando? Ô meu filho, você me desculpa, é que no caminho eu encontrei Jesus e eu tive que atender. Isso foi procrastinação? Não. Ela fez o que era necessário fazer. Nós temos prioridades na vida. Nós temos o que é essencial, e é isso que Jesus diz a Marta. Jesus não está falando para ela que a gente não deve arrumar as coisas não, gente, tá? Mas o que foi que Madre Teresa fez? Ela fez o óbvio, tudo pode esperar, menos Jesus. O mundo espera, mas eu não posso fazer com que Jesus espere. Ele é o centro da minha vida, o alvo que eu quero atingir. Vocês imaginem se Kardec tivesse procrastinado? Vocês acham que se Chico Xavier tivesse procrastinado, a gente teria Paulo e Estevão? Vocês acham que era fácil, que era gostoso ficar escrevendo de madrugada? Cansado? Com a vista do jeito que estava? Espera aí, sem querer santificar a ninguém, mas ele era de carne e osso, era um espírito evoluidíssimo, mas ele estava na matéria, igual a cada um de nós, com todas as necessidades fisiológicas, de cansaço, de fome, todas as nossas angústias, os nossos problemas, é uma questão de prioridade. É uma questão de prioridade. Quando o anjo do Senhor chega para Maria e diz assim: Maria, eu quero que você gere o Salvador. Imagine se Maria tivesse procrastinado, gente. Senhor, eis aqui a tua serva, seja feita a sua vontade. Ela não queria nem saber o que ia acontecer.
Aquilo era a prioridade. Quantas vezes Deus tem nos convidado, nos chamado a fazer alguma coisa? E quantas são as vezes que nós esquivamos, igual o leão da montanha, saída pela esquerda, e sumimos? Deus nos manda ir para um lugar e nós vamos para o outro. Isso é procrastinação? Sim. Nós estamos deixando para depois aquilo que é o essencial, que Deus está nos pedindo para fazer. E isso tem consequências gravíssimas na nossa existência. Tem um conto muito bonito do irmão X, que vocês conhecem, O Divino Encontro, que é aquele cavaleiro, o cavaleiro D'Arsonval, que vivia no seu medioevo palacete. Um conto belíssimo, tem na voz do Chico. Eu não vou contar para não estragar para quem não ouviu, mas procurem lá no YouTube, que tem O Divino Encontro. Era um cavaleiro que saía todos os dias do seu castelo, nas missões, ele foi para as cruzadas, ele defendia, ele queria encontrar Jesus. Toda vez que ele passava, ele jogava ou uma bolsa de dinheiro, ou um chapéu, ou um manto. Ele fazia tudo procurando Jesus. E ele não encontra Jesus. E Jesus estava ali, diariamente ao lado dele. E no final ele diz: vem agora para os meus braços, que eu te esperava aqui desde sempre. Então não é o Cristo que não nos espera, é nós que olhamos ou caminhamos para a direção errada. Nós é que procrastinamos o nosso encontro com Jesus. Isso é tão sério, isso é tão profundo, a procrastinação espiritual. Eu vou dar um exemplo que conclui isso aqui de uma maneira bem concisa, para que a gente encontre aqui não o copo d'água, mas a fonte da água viva. Imaginem vocês, se o bom samaritano tivesse procrastinado como os outros 3. Que exemplo, que parábola Jesus contaria? O que ele diria do bom samaritano? Porque os outros passaram, eles viram, eles sabiam que, eles tinham consciência de que todos tinham que parar e ajudar. O que foi que eles fizeram? Deixaram o que era essencial para cuidar de algo que era do agrado momentâneo, o que daria o prazer naquele momento. Não cumpriram a tarefa que competia. Vocês já imaginaram que se o bom samaritano tivesse procrastinado, nós não teríamos uma parábola tão bonita de Jesus? A gente tem que pensar nisso. O Evangelho o tempo todo está nos mandando trabalhar. Não dá para ficar parado. Basta a gente ler as obras de André Luiz, de Emmanuel. É sempre trabalhar, trabalhar, trabalhar. Porque quanto mais a gente trabalhar, mais nós iremos descansar no Senhor. Porque nós queremos descansar, mas não é descansar no Senhor. Eu estou falando mentira, gente? Tô nada. É assim que eu me sinto. Nós nunca tivemos tanto conforto como nós temos agora. Você dirige um carro, você já não está precisando mais colocar a mão no volante. Você mora num prédio que você não precisa mais subir escadas. Nós temos comida que chega na nossa casa em menos de 10. Tudo para facilitar a nossa vida. E nós não temos tempo e nós sentimos cansado. A nossa geração, esse nosso século, é o século do cansaço. Mas é estranho. A gente tem internet, o que está acontecendo conosco? Está acontecendo a procrastinação espiritual. E isso é muito sério, isso é muito urgente. Porque não adianta a gente tomar Rivotril, qualquer tarja preta, e eu estou falando isso aqui com muito respeito à medicina, tá? E não estou querendo dizer que não se deva tomar. Devemos. Só o que nós não podemos é cair no erro de achar que abrir um frasco de remédio
é mais fácil do que abrir o Evangelho. Nós devemos ter o acompanhamento médico, sim, é necessário, está ali, é a ciência, bênção de Deus nas nossas vidas. Só que acima da ciência, para além da ciência, antes da ciência, tem Deus, o Deus que me criou. Por que é que eu não procuro Deus? Por que é que eu procuro tudo? Eu procuro terapia, eu procuro fazer yoga, eu procuro viajar para a Índia, eu estou precisando agora fazer uma caminhada nos Himalaias. A gente vai, é lindo. E você vai, e você caminha, e você sobe montanha, e o seu coração continua longe de Deus. Porque você foi, mas você não se transformou, você só subiu montanha. Nem precisava ter viajado tanto. Não é isso. Quebrar a procrastinação é trabalhar diariamente, pedindo a Deus, a Jesus, o que quer que eu faça. Porque muitas vezes nós não sabemos o que nós temos que fazer. Tem uma parte que eu gosto muito, quando Paulo diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, o que é isso? É procrastinação. Porque o bem que eu quero fazer, aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, eu não faço. Agora, virar à noite no Instagram é comigo. Agora, ler Paulo e Estevão eu não posso, porque me dá sono. Não posso ir na palestra da Casa Espírita hoje. Mas hoje vai ter cena especial do programa X. Aí eu assisto. Ora, eu acho que nós não estamos mais nessa fase de infantilidades. Onde está a nossa maturidade espiritual? Porque, como diz Emmanuel na introdução do livro Paulo e Estevão, certo é que o inovidável tecelão trazia o seu ministério divino, mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito. Mas nós podemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Eu adoro Emmanuel. Capricho pernicioso. Isso na minha terra, gente, é preguiça, é leseira, falta de comprometimento. Mas Emmanuel, sendo quem é, chama isso de capricho pernicioso. Então não é que nós não temos o chamado como Paulo teve. Claro que nós temos uma certa ignorância, no sentido de falta de conhecimento. Mas grande parte disso é o nosso capricho pernicioso. A nossa falta de respeito para com Jesus. A nossa falta de carinho para alguém que veio, que passou o que passou, nos dizendo o que deve fazer e nós não fazemos. Isso é infantilidade espiritual. E depois, Emmanuel vai mais além e diz ainda que Paulo teve um apelo direto e diz que todos nós somos chamados. O chamado é diferente, mas a essência do chamado é a mesma. Todos nós, em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida, nós temos uma estrada de Damasco à nossa frente. Responder a Jesus, perguntar a Jesus, o que queres que eu faça, é outra coisa. Mas chamados nós somos. E Emmanuel usa uns verbos aqui em relação a Paulo, que ele diz que negou-se, arrependeu-se, tomou a sua cruz e seguiu o Cristo. E conclui: mais que um predestinado, ele foi um realizador que trabalhou para a luz. Quem realiza não tem tempo para procrastinar. Essa que é a diferença. Aquilo que nos encanta em Paulo é a tomada de decisão que ele teve em não deixar para depois. Senhor, o que queres que eu faça? É já, é agora. Eu gostaria
de dizer, porque esse é um tema pesado que fica sempre falando das coisas que a gente não faz. Tem uma passagem muito bonita do Winnie the Pooh, do ursinho, um diálogo que ele tem com o porquinho, com o leitãozinho. Eu não sei como é que fala, mas eu acho que é o leitãozinho, né? O leitão. E é maravilhoso isso, e fala muito disso, que a gente vive de uma maneira, de uma fábula, né? Que são animais conversando. Mas ele pergunta assim: que dia é hoje? E ele diz assim: hoje? Ele responde assim: hoje é hoje. Então esse é o meu dia favorito. Isso que é colocar a mão na massa e trabalhar. E vai mais nesse diálogo. E ele diz assim: sabe de uma coisa? Que se você vivesse 100 anos, eu gostaria de viver 100 anos menos um dia, para eu não ter que viver um dia sem você. Que dia é hoje? Hoje é hoje. Não há melhor tempo do que esse. Vamos pensar nisso com mais carinho, nessa oportunidade que Deus nos dá a cada dia. Eu era muito pequeno e novinho ainda. Morava num lugar que não tinha eletricidade, mas eu acho que Deus teve piedade e uma tia trouxe de São Paulo uma vitrola Sonata que funcionava com 6 pilhas grandes, aquela que abria assim, que a caixinha. Aquilo era o suprassumo da vida, era o crème de la crème, não tinha nada para cima disso. E junto ela trouxe um disco do Padre Zezinho. Eita, quem nunca, né, gente? Maravilha, que eu amo. E uma das músicas que mais marcaram, uma das músicas que mais marcaram, ou a música que mais marcou a minha vida, se chama Vocação, que diz assim: se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua. São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, ou se ouvires a voz do mundo mandando esperar, a decisão é tua. São muitos os convidados, mas quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome de Deus. A decisão é tua. Então a gente vê que o refrão dessa frase diz que a decisão é tua. Lembram quando eu disse no princípio que a procrastinação é uma opção voluntária? A decisão é nossa. De procrastinar, a decisão é nossa. E para encerrar, eu gostaria de ler aqui uma frase para vocês. Toda criatura é obrigada a gastar as próprias horas, trocando-as por algo. Há quem as troque por trabalho e cultura, serviço ao próximo e dever cumprido. Outros, em ociosidade, queixas, irritação ou rebeldia. Entretanto, tem uma pergunta que nos será feita: que fizeste do tempo que o Senhor te confiou? Isso não será cobrado. Os senhores do tempo perguntarão a nós, porque o tempo, como diz Emmanuel, é oportunidade, é um dom, é um talento de Deus. E o que foi feito com esse talento que Deus nos deu? Como é que nós passamos a nossa vida aqui? Em brancas nuvens? Pisando em algodão? Enfeitando os nossos caprichos com papel de seda e laço de fita? Ou será que nós passamos a nossa vida tropeçando,
mas levantando e seguindo adiante, porque nós conhecemos um Mestre que nos ama, que nos acolhe, que quer o nosso melhor. Nós temos que pensar nisso. Sabe por quê? Porque a decisão é minha, é sua, é nossa. Muito obrigado a todos vocês e boa noite.